Fala pessoal, estamos aqui para mais um Abotscast e hoje com um convidado super especial, o Roberto Ishizuka. Roberto não sei nem como descrever aqui, né? Como falar das qualidades do Roberto. Eu posso falar assim, Roberto tem ligação muito forte com a Galinha Pintadinha. Roberto participou do MasterChef, é empreendedor e ainda faz um monte de coisa com IA. Então, assim, dá para perceber que é uma variedade enorme de assuntos para a gente tratar aqui. Então, Roberto, bem-vindo ao Abotscast. A gente está aqui para conversar sobre todos esses temas e mais alguns, né? Queria que você falasse um pouco, então, sobre essa tua experiência. Antes de a gente começar de verdade, né, dar a sua introdução aqui para a gente te conhecer. Eu que agradeço, Guerra, pelo convite, falar um pouco aqui da minha trajetória e tudo que a gente já fez. E é mais ou menos isso. Eu sou empreendedor, eu trabalho com tecnologia desde que a internet existe no país, com streaming, com tecnologia digital, internet, e criei algumas empresas, várias startups, e esse espírito inquieto me levou também a participar do MasterChef, a trabalhar com AI, com vídeo e muitas outras coisas. Legal. Assim, antes da gente entrar no assunto sério, eu sei que você tem muita ligação com esse tema, eu queria te perguntar uma coisa. Se a gente cantar a musiquinha da Galinha Pintadinha 3 vezes, ela parece igual o Beetlejuice? Porque aquilo gruda de um jeito que não tem. Olha, conta a tua história assim. Né? Olha, se ela aparece, eu não garanto. Mas que a música vai ficar na sua cabeça, eu tenho certeza. Se você cantar uma, já fica. Imagina 3, né? Exatamente. Hoje a gente diz que ela faz parte da cultura popular do país, né? Ela já tem quase 20 anos de existência. 2011, né? Não. O primeiro vídeo, tem até a história do vídeo publicado por acaso no YouTube, é de 2006. Caramba. Então, depois disso, teve várias coisas ainda que levaram ela ao crescimento dela no YouTube, depois nos aplicativos e em outras plataformas. Mas ela é tão antiga que hoje a gente já tem notícia de que as primeiras crianças que assistiram a Galinha lá atrás estão tendo filhos hoje em dia. E isso está se tornando está fechando o ciclo. E você estava lá nesse processo todo de trazer a Galinha Pintadinha. Isso. A gente estava lá. Pro digital, a gente se considera na Zero um padrinho. Um padrinho da Galinha. A gente não é o pai, mas é um padrinho da Galinha. E me conta, como é que foi o processo de desenvolvimento assim, dessa migração? Né? Naquela época, vamos trazer aí 2011, que já é o mais forte, de trazer esse conteúdo para o digital, numa época que o digital estava muito engatinhando ainda, né? Não Sim. era assim uma coisa grande como hoje. A Galinha foi um fenômeno, um dos primeiros fenômenos do YouTube. Até ele sempre é tratada dentro do Google e do YouTube como um case de sucesso, né? de desenvolvimento de produto dentro da plataforma. E a migração dela para as outras plataformas, para aplicativos, para canais de streaming, para canais de TV, aberta e fechada, foi uma coisa natural, né? Na verdade, eu gosto de falar que a gente usou a estratégia do Milton Nascimento, porque todo artista vai aonde o povo está. Então, se a Galinha já tinha essa conexão tão forte no YouTube, a gente só colocou isso na mão da criança no celular. Isso foi um impacto enorme. Simplesmente isso. No público infantil, né? Sim, foi um impacto enorme, porque isso ainda casou com o surgimento dos smartphones, das app stores no mundo. O mundo digital ali. E principalmente no país. E a gente começou a ver o sucesso na rua. Porque a gente via as crianças e os pais usando isso no restaurante, na espera do médico, no carro, dentro do carro, no banco de trás do carro, nos aviões. Em todos os lugares a gente via esse aplicativo sendo usado, não só o da Galinha, como outras IPs que a gente trabalhou no infantil. Isso começou a aparecer na mão das pessoas na rua. Isso foi um impacto para a gente, até que reviu o sucesso do que a gente estava fazendo. Falando dessa linha de empreendedorismo, né? Você é um cara que já teve
muito à frente de empreendedorismo, várias empresas e tal. Como é que você vê assim, os aprendizados, né, mais valiosos depois da tua experiência? Você com certeza errou muito, né? Sem Todo dúvida. mundo, para acertar, tem que errar, não tem jeito. Então, Sem como é que dúvida. você considera essa evolução? Assim? O que você diria hoje sobre esse teu caminho que você percorreu de empreendedorismo nessa linha? Acho que você tocou num ponto crucial do empreendedorismo, que é o erro. Né? Você só acerta se errar. Né? E isso te coloca em outro pé, que é a resiliência. Que ao errar, você tem que ter o poder de levantar e continuar e usar o erro como seu aliado para acertar na próxima vez. É o que o Rocky Balboa diz, né? Sim. Não importa quantos socos você toma, importa quantas vezes você levanta. Né? Então, acho que um dos grandes aprendizados foi essa dualidade entre erro e a resiliência para você conseguir levantar e continuar. E aí você tem um papel muito importante das startups, né? Nesse momento, né? De estar ali desenvolvendo, estar errando, estar crescendo. Né? E você tem envolvimento também com esse público de startup, né? De estar ali eu faço mentorias também. E consultoria com algumas empresas. Sim. E isso é um ponto muito importante, porque você só inova se você criar, se você tentar, se você... É um processo de interação entre as suas ideias e o mundo exterior. Né? Você tem que e acho que o clima de fazer esse bate-bola para conseguir. Bom, né? Porque você, no clima de startup, você não tem aquela pressão de uma empresa grande, onde o Sem erro dúvida. Pode ser muito grave, né, e tal. Então você tem liberdade de errar. Né? Exatamente, a liberdade... Acho que a liberdade... A liderança conseguir criar um espaço de liberdade, onde o time consiga ficar confortável para usar o erro em seu benefício, é um dos grandes desafios, tanto na startup quanto nas grandes companhias. Sim. Porque isso é até um dilema de uma grande companhia, porque elas, obviamente, têm que inovar em algum momento, só que ela tem os processos, tem a hierarquia, tem o conselho, tem um monte de instrumentos que muitas vezes deixam esse processo engessado. Exatamente. Então, isso é um dilema e um desafio para qualquer empresa, acho. Vamos mudar um pouco de tema aqui agora e falar sobre uma outra face sua aqui, MasterChef. Né? Você participou do MasterChef lá. E uma das coisas que ficaram muito assim destacadas do MasterChef foi a tua capacidade de manter a calma sob pressão. Sim. Né? Eu tive a curiosidade de assistir alguns capítulos ali, né? E o negócio pegando fogo, todo mundo ali super nervoso, você parecia que estava ali em outro planeta, cara. Um domínio total. Conta qual é o segredo para atingir esse grau de tranquilidade, assim. Então, Guerra, o MasterChef foi eu chamo de terapia de choque. Eu fiz uma autoterapia de choque, vamos dizer assim. Eu estava num processo de uma tentativa na verdade, um desejo de colocar o skin in the game na creator economy. Só que eu sou uma pessoa tímida, introvertida, sempre fui assim, e era muito low profile nas redes sociais. Então, eu não me expunha, era uma pessoa muito mais de bastidor do que botar a cara na frente da câmera. E eu já cozinhava há muito tempo, só em casa, pouca gente teve contato com isso, até meu sócio brinca, falou, mas como? Não fazia nem pipoca. De repente está aí. Tá aí, agora é MasterChef. Da onde surgiu isso, né? E por isso mesmo, era uma coisa que era muito pessoal. E eu usei isso como um processo de autoconhecimento, desafio e desenvolvimento pessoal. Eu me inscrevi e comecei a participar. E a história da calma foi um misto de ingenuidade e surpresa, porque... Muita gente fala que a marca pessoal, sua marca pessoal é o que as pessoas dizem de você quando você não está na sala. E sempre falaram da minha calma, que era uma pessoa serena, falava pouco, ouvia muito. Só que eu acho que essa ficha não tinha caído exatamente. Só com quando apareceu o MasterChef, isso se tornou o tema,
muito mais do que minha habilidade de cozinhar. Foi uma reação natural tua lá, né? Era eu, natural. Exatamente, eu, como eu sou, né? E eu comecei a perceber que isso desestabilizava os outros participantes. Virou um superpoder teu, né? Exatamente, virou um superpoder, porque eu via que as pessoas ficavam incomodadas com isso e ficavam pensando, mas como? Ele não tá nervoso? Se ele não está nervoso é porque ele sabe tudo, muito ou bom, ele né? sabe mais do que eu, tem algum problema nisso. E no começo eu comecei a usar isso ao meu favor. Mas depois, conhecendo as outras pessoas, tendo mais engajamento com os participantes, eu até comecei a compartilhar alguns exercícios de respiração, por exemplo, nos bastidores, antes de entrar em cena. As pessoas te procuravam para tentar entender qual era, Exatamente. como é que você ficava tão calmo assim. E isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente, uma coisa que é um aprendizado, é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo já, ter serenidade. Isso se aplica aos negócios, à vida, a tudo, né? Você consegue transferir essa calma pro dia a dia. A pressa, ter pressa, ter ansiedade é inimiga do raciocínio. Né? Então, numa situação de negócio, quando você expressa serenidade, isso é muito importante na negociação, por exemplo. Transmite segurança. Segurança. Né? E você, em situações de negociação ou que você tem um certo... Você não consegue ler a outra pessoa numa mesa de negócio, isso você tem que usar a seu benefício. Sim. Né? Isso é uma carta que você tem na manga para... se expressar e controlar aquela situação. Muito bom, assim, acabou que foi um superpoder natural, né, que você meio que descobriu ali, né? Eu já tinha, mas não tinha descoberto totalmente, né? sim. Aprendeu, vamos dizer assim, aprendeu a usar seu poder ali. Exatamente. Foi isso, né? É isso. Muito legal. Isso. Saquei do cinto de utilidades naquele momento. E aí você comentou sobre o Creator Economy, né? Esse é um tema bem interessante para a gente falar também. Eu vi que você participou de um evento que foi o Kids Screen Summit 2025, né? Sim. De entretenimento infantil, o evento, né? Me conta um pouco sobre esse evento, assim, o que você viu nesse evento, como é que você entende essa questão do entretenimento infantil, né? Que é um tema muito bom, mas é um tema ao mesmo tempo muito delicado, né? Quando a gente fala de entretenimento infantil, principalmente quando você leva um pouco pro lado de comerciais, de ads também para criança, não pode, tem muita regulação. Exatamente. Fala um pouco sobre isso. Sobre ads, até outro dia eu assisti o Conversa com Bial com o Marcelo Tass. Eles estavam falando tocaram nesse assunto e eu concordo muito com o que ele disse, que a publicidade, como foi tratado a programação infantil na TV é um exemplo de como pessoas muito inteligentes, super bem intencionadas, cometem erros e decisões erradas, que colocou a publicidade como vilã das crianças, como ela impede ou interfere no desenvolvimento cognitivo da criança, e isso levou a programação infantil ser deletada da TV. Sim. Simplesmente. Você inviabiliza o negócio. Inviabilizou o negócio e o que aconteceu? Você prejudicou as crianças que tinham menos acesso e jogou as outras para a internet, onde você tem muito mais exposição. E nenhuma regulação. Então, foi uma atitude bem intencionada, mas que deu errado. Né? E quanto ao Kids Screen, ele é um evento que a gente participa há muito tempo e a gente percebeu o quanto ele mudou. Porque ele era um evento da indústria de audiovisual. Então, ele era um evento onde tinha os produtores, os canais, os diretores, os criadores, e eles iam negociar produtos novos, arranjar financiamento, viabilizar o negócio e distribuição. E isso mudou totalmente. Hoje é um evento onde a mídia digital, a internet, os canais de streaming e a inteligência artificial são
o ponto principal das discussões, né? E falando ainda no universo infantil, todas essas questões que permeiam essa relação. A ética, os valores, a privacidade, o cuidado que você tem que ter com a programação e o que você distribui para as crianças. E você trouxe aqui, novamente, o ponto da inteligência artificial, né, que a gente já tinha falado no início. E aí, como é que isso está se aplicando hoje? Por exemplo, no Kids Screen, certamente tinha esse tema envolvido, né? Muito. Muito. O que você viu assim, de inovação? O que dá para a gente falar de inteligência artificial aplicada ao público infantil hoje? Porque imagino que deve ser ainda mais delicado do que falar de inteligência artificial no geral, que já é delicado, né? Uhum. Mas quando você fala com a criança, então, né, é um tema muito crítico. Sensível. Muito sensível. O que eu pude ver lá é que cada vez mais o processo de criação e produção dos audiovisuais é permeado pela AI de alguma maneira, desde os momentos iniciais ali de ideação dos produtos, sim, criação dos personagens, criação da Bíblia, da história, do roteiro, dos primeiros esboços, tudo isso é permeado, cada vez mais permeado por inteligência artificial. E na ponta existe muito cuidado. Existe muito receio, existem experiências muito legais com isso até, de hiperpersonalização em escala para conteúdo infantil, mas existe, como é uma coisa muito nova, todo mundo sabe que é uma coisa ainda sem controle, existem as alucinações, você não sabe direito o que ela vai te responder, então existem, não barreiras, mas receio. Né? Existe um risco, risco natural que impede algumas ações mais, vamos dizer assim, em tempo real com a AI, né? Você pode usar a AI muito hoje em dia, como você falou, para produção, né? Você produz histórias, personagens e tal, te ajuda ali muito na elaboração. Mais rápido, muito mais barato. Um ganho de velocidade estúpido, né? Sim. Mas na hiperpersonalização eu entendo que ainda tem os mesmos riscos que a gente está vendo para todo mundo, né? De exatamente. Que um eventual delírio, né, alucinação da AI que acontece, né, pode criar uma situação catastrófica, especialmente com criança. Né? Então... Mas eu já vi coisas bem legais para criança com AI. Posso dar um exemplo, que a criança faz um desenho, coloca no aplicativo e o aplicativo dá vida àquele desenho. Sim, isso é bem controlado. Assim, controlado, legal, né? Tem erro, é possível, mas não é nada mas absurdo. Não é nada absurda. Então, isso é uma coisa que a gente já teve até protótipos dentro da 01 que a gente tentou criar alguma coisa assim, mas na época não foi adiante. Mas eu acho que isso é inevitável. É inevitável, é uma coisa que já está no nosso dia a dia, vai cada vez mais fazer parte da nossa vida. E assim como eu critiquei o caso da publicidade, eu acho que a criança ela tem que ser exposta, de alguma maneira, ao mundo real. Há uma publicidade que foi pensada para a criança, né? Sim. Criada ali com objetivos, talvez até foco mais educacional, um foco que é o mesmo foco que o conteúdo tem, na verdade. Né? Você pode... Acho que esse que é o grande segredo. E eu concordo que é uma linha muito tênue e delicada para você conseguir... Eu acho que o principal problema, o ponto crítico seria a privacidade, né? Porque hoje publicidade online é muito baseada em perfil, personas, captura de dados, de referência e até dados pessoais. Sim. E a gente tem que proteger a criança de alguma maneira. Não pode ser exposto como nós somos a sei lá, crimes virtuais, que nossa identidade está vazando por aí. Então, de alguma maneira, a criança precisa ser protegida, essa privacidade, reconhecimento facial, por exemplo. Uma coisa que não cabe. Não cabe. Para a criança não tem como. Né? E a questão da hiperpersonalização passa muito por isso, né? Eu estava num evento no mês passado, agora, em Las Vegas, em que a gente estava vendo algumas questões de exemplos de uso de AI hiperpersonalizada, e tinha um que era bastante assustador, que era... você estava assistindo televisão, e aí você comentou em algum momento da tua vida, por exemplo, antes, você quer viajar, sei lá, para o Caribe. Né? E no próximo bloco comercial, aparecia um comercial... Tava lá. Com você numa praia do Caribe.
Porque a AI pesquisou suas redes sociais, conseguiu obter imagens suas, claro que você concordou com os termos em algum momento, né? Sim. E aí você viu um comercial assim, por que você ainda não está ali? Nossa. Né? Com você na Praia do Caribe, lá no vídeo. Então é o tipo de coisa que assusta muito. Muito assustador. É uma invasão de privacidade enorme. Né? Totalmente. Então. E assim, para a gente fechar esse leque de temas enorme aqui com chave de ouro, voltando para o tema do empreendedor, né? Se hoje uma pessoa que está começando uma startup, assim, que olha para você e fala, nossa, esse cara aqui já passou por um monte de coisa, foi até para o MasterChef, tem aqui um histórico legal de empresas, startups. Que conselho você daria para quem está começando hoje assim, uma startup para ganhar seus primeiros clientes e tentar entrar no mercado? Assim, é bem genérico, eu sei, mas geralmente você tem experiência. Né? Eu tenho um conselho muito prático. Apenas comece. Acredita, né? Acredita, apenas comece, porque hoje, nunca antes na história da humanidade, foi tão fácil e tão barato você criar criar e testar uma ideia de um negócio virtual, um negócio digital. Nunca. Eu empreendo há muito tempo, desde que a internet existe no país, e eu posso garantir para você que com as ferramentas hoje que a gente tem disponível, com AI, com serviços online, que muitas vezes tem teste gratuito, você consegue criar coisas incríveis, muito bem finalizadas, e pelo menos testar se a sua ideia tem fundamento e se as pessoas pagariam por ela. Eu fico pensando aqui, eu sei que você já trabalhava com streaming há muito tempo. Há mais de 20 anos atrás. Isso. Né? Ninguém falava de streaming, você estava fazendo streaming já. A gente já estava fazendo isso. Eu fico imaginando você vendo o cenário hoje, né? Com o que a gente tem de ferramentas de AI, de soluções disponíveis, de teste gratuito, né? Aí você lembra do teu passado assim, nossa, o que você precisou fazer há 20 anos atrás para colocar o streaming para funcionar? Exatamente. Quando hoje, talvez, assim, você senta uma hora na frente do computador e está pronto, né? Está funcionando. Não, certamente o que a gente demorava meses para fazer no passado, hoje você faz em dias ou horas. É impressionante. Incrível, né? Com ferramentas de AI hoje, você cria um protótipo de site em horas. Coisa que você demoraria semanas com um time de pessoas. 2, 3, 5, 10 pessoas trabalhando. Hoje você consegue fazer sozinho em horas. É uma inovação, uma transformação. E começando de graça, né? Começando de graça hoje, ou muito barato. Ou muito barato. Porque você tem soluções em nuvem que te dão um período grátis para você começar e fazer. Então, para quem quer começar isso, acredita, encontra seu propósito. Exatamente. E segue. Né? E principalmente, gaste mais tempo na conversa e menos tempo no código. Porque na conversa que você entende se a sua ideia faz sentido, se as pessoas entendem o que você está propondo e se elas principalmente pagariam pela sua solução. Se isso tem viabilidade comercial, se a sua ideia para em pé como negócio. Nem toda boa ideia é um bom negócio, né? Exatamente. Nem toda ideia é um bom negócio e você precisa ter certeza que ela é um bom negócio antes de botar um trabalho de código pesado em cima e desenvolver esse negócio. Muito bom. Roberto, muito obrigado, então. Fechando aqui mais um Abotscast. Um brinde, então, nosso vinhozinho aqui, tradicional já do Abotscast. Saúde. E sempre que você quiser, os microfones estão aqui abertos para uma nova conversa. Muito bom, muito obrigado pela tua conversa. Se quiser se despedir de algum... Eu queria agradecer a você, Guerra, a Abots, a Crosshost. Crosshost, nosso estúdio de sempre aqui, lindo estúdio da Crosshost. Que nos recebeu aqui com toda essa estrutura e deixar essa mensagem de... Hoje as possibilidades são tão grandes que eu fico abismado. Realmente fico excitado pelo que pode vir por aí, porque os recursos que a gente tem hoje são infinitos. Incríveis, infinitos. Coisas que não, seriam... É o que falam que...
uma grande tecnologia parece mágica, e ela realmente parece mágica. Sim. Hoje. Você não consegue diferenciar as tecnologias que a gente tem hoje de mágica, porque é impensável há pouco tempo atrás. Não estou falando de anos, estou falando, às vezes, meses. Se você pensar no desenvolvimento da AI de vídeo, por exemplo, olha, 2 anos a gente saiu de um negócio disforme para uma qualidade 4K. É impressionante. Então, hoje, o mundo é tão aberto para a inovação, para a criatividade, que eu fico empolgado pelo que pode acontecer. Então vamos esticar mais um pouquinho, então. A gente já despediu, mas volta mais um pouquinho, então. Só para dar mais um exemplo, né? Você falou da disrupção, eu lembrei de outra coisa que eu vi no evento do Google em Las Vegas agora, em que o Google vai pegar o clássico do Mágico de Oz, o filme original do Mágico de Oz, que você imagina a qualidade que aquilo tem, né? Dos anos, sei lá que ano que foi feito aquele filme, mas é um filme... Sim. A proporção de aspecto é aquele quadradinho, né? 4x3 ainda, na qualidade horrorosa. E o Google está usando a AI para refazer aquele filme e exibir naquela esfera de Las Vegas, num vídeo de 180 graus, na Sphere, com uma resolução absurdamente alta. Que incrível. Então, quem puder, quem tiver a oportunidade de procurar no Google, enfim, no YouTube, o vídeo onde o Google mostra como é que ele está fazendo com a AI, né, para reconstruir, inclusive, partes do filme que não existem, que nunca existiram. Porque é uma visão muito mais ampla do que o filme foi filmado na época. Você tem que aumentar o quadro. Você aumenta o campo de visão, né, de uma janelinha para 180 graus. Sim. E eles estão usando a AI para fazer isso. Então, você vê a que ponto chegou. Você está recriando um conteúdo, adicionando conteúdo extra a ele e mantendo uma história no conteúdo original. Impressionante. É sensacional. Sensacional. Se falasse isso há 5 anos atrás, é completamente impossível. Sim. E eu posso acrescentar que a gente trabalha com umas propriedades infantis que estão fazendo isso com material passado. Né? Exatamente. Recuperando material passado. Estúdios como Maurício de Souza, Galinha Pintadinha não, mas que a animação é diferente, mas Maurício de Souza, por exemplo, está fazendo isso. Isso aí. Roberto, muito bom. Então, empreendedor, né? Quase pai da Galinha Pintadinha, né? Padrinho da Galinha Pintadinha, Masterchef, cozinheiro Masterchef, né? E mestre na calma. Mestre na calma. O superpoder da calma. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um prazer enorme falar contigo.